Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula aqui de História, sendo a temática História do Rosto. Fique à vontade, você estudante, você aluno e você curioso. Sente-se, beba uma água, porque hoje estudaremos a História do Rosto. O livro em que vamos abordar como fonte é a História do Rosto, Exprimir e Calar as Emoções. O capítulo que a gente vai analisar é o capítulo 6, as formas da sociedade civil, impassibilidade, distância, respeito nos séculos 16 e 18. A introdução para essa temática está muito relacionada à questão das expressões faciais, porque o rosto ele é uma maneira de se comunicar e de se manifestar as emoções, e também está relacionado à importância cultural e social das expressões faciais. O capítulo ele aborda que existem expressões universais como a alegria, a tristeza, a raiva, o medo, a surpresa e a aversão. E essas expressões são moldadas de acordo com o contexto social e cultural e histórico que elas estão vivendo. Existe também a forma de você se comunicar de maneira não verbal através das expressões ou as microexpressões faciais do seu rosto. Com elas você pode transmitir coisas que às vezes as suas palavras não transmitem. E também é uma maneira de mascarar as suas expressões faciais e ocultar as suas verdadeiras emoções, o que a gente chama hoje em dia de um pouquinho de falsidade. As expressões faciais, elas têm grande importância na comunicação entre os seres, entre os humanos, entre as pessoas, entre os indivíduos, desde a infância até a vida adulta. E também é uma maneira de manifestações, né? É uma forma de se manifestar e também de ser influenciado por fatores sociais, culturais e individuais. O capítulo ele vai trazer alguns autores que vamos citar aqui também, começando por Jean-Jacques Rousseau, que para quem não conhece seu currículo, ele foi filósofo, teórico, político e escritor. E ele vai abordar o que foi a Sociedade da Máscara. E a Sociedade da Máscara nada mais é do que a imposição da sociedade sobre as coisas que você gostaria de fazer, mas você não pode fazer. Tipo careta, quando você come uma comida ruim, mas você é visita, e você não pode fazer essa careta por questão de boas maneiras. Esse é um ótimo exemplo. Também tem a questão da origem do mal, que vem através do olhar, porque já que você não pode se expressar através do seu rosto, ou você até mesmo expressa, mas não aquilo que você quer dizer, você consegue ver a alma através das janelas dos olhos. Essa é antiga. Mas aqui fala, a origem do mal vem do olhar, do desejo de ser olhado também das outras pessoas, como as outras pessoas te veem. Ser e parecer tornam-se coisas completamente distintas, porque você é uma coisa que você não parece demonstrar. E eu acho interessante também, porque isso na vida da corte e talvez também na vida dos camponeses é muito presente, porque obriga que os homens, que de alguma maneira elas reprimam as suas paixões, as suas vontades, por uma questão de polidez, boas maneiras, ordem social, não é mesmo? Você pode fazer até aquilo onde a lei permite ou até onde a sociedade permite. O próximo autor vai o nome dele, Balthazar Gracian. Cada nome. Ele é, o currículo dele, jesuíta e escritor espanhol. E ele vai falar um pouquinho sobre os dois rostos do cortesão. Ele analisa exatamente o comportamento do cortesão e até as micros, né, as menores expressões, que hoje em dia a gente fala muito sobre microexpressão facial. Ele também fala um pouquinho sobre o uso da fisionomia para manipular o controle do outro, também governar pelas aparências, tirando proveito das pessoas, fazer o teatro das máscaras, só que um teatro na vida real e não num teatro. Não num teatro. Afinal de contas, ninguém vê o seu interior e vê exatamente o que você está mostrando. O que você está vendo aqui é o que eu quero que você veja e não, talvez, aquilo que eu gostaria de expressar. Fica aí a questão. O homem da corte desenvolve a arte de parecer.
Ele parece ser um bom rei, um bom duque, uma boa rainha. Mas será mesmo que ele é? Saber fazer, saber mostrá-lo é um duplo saber. O que não se vê é como se não existisse. A política do rosto, dissimular, é governar. O que vem na questão do jogo, né? Da questão teatral, da questão que às vezes você não tem que ser você tem que ser a sua posição, você tem que ser o rei, você tem que ser o duque, você tem que ser o cobrador de impostos, você tem que ser o cortesão, você tem que ser o camponês, você tem que ser aquilo que a sociedade te estabelece para ser. Agora, prosseguindo para o próximo autor, a qual eu não vou tentar falar seu sobrenome porque o meu francês, gente, é quase que inexistente, então não tentarei. O querido Louis, Duque de Saint-Simon, e o seu currículo é escritor da França. Ele vai falar um pouquinho sobre as figuras de polidez, cálculo e medida. Ele conseguiu ver e retratar como que era a vida na corte, a personalidade dos indivíduos, a questão do físico, psicológico, moral. É interessante porque quando pensamos na França, a gente pensa em pessoas muito extravagantes, né? Pessoas extravagantes, pessoas de aparências, ali como ele diz, em relação ao egoísmo, corrupção moral, onde a busca pelo poder e pelo prestígio eram valores mais importantes. Em relação à sociedade do olhar, o rei era o centro das atenções. Afinal, o rei tem que colocar ali a sua posição divina, sua posição cósmica, sua posição de poder, de autoridade. Então, essa é a máscara que o rei deve vestir. A estratégia do olhar em relação aos súditos se mantém uma vista baixa por respeito ao rei. Impõe-se um silêncio, quase um temor. É como se o rei estivesse lá em cima e o súdito lá embaixo. Uma questão de postura, leitura de postura. A aparência era altamente valorizada na corte. Se comportavam de forma hipócrita, manipuladora para obter poder e influência, não é mesmo? Partindo para o próximo autor, vai lá o currículo do moço. Jean Delat, e não tentarei porque meu francês não é bonito, escritor e moralista francês. As caretas da dissimulação. Ele denuncia um dos maiores vícios da sociedade, que é a questão de não demonstrar o que você realmente deveria demonstrar, sendo um pouco falso com as pessoas que estão ao seu redor. Um homem que conhece a corte é senhor do seu gesto, dos seus olhos, do seu rosto. O grande refinamento não passava de um vício que se chamava falsidade. Essa falsidade do homem da corte é um tanto um traço psicológico, meio assim, né? Doido. Quanto o comportamento visível e manifesto, uma atitude da disposição do rosto. Ou seja, ele tentava transparecer talvez algo que ele não era em sua essência. Ou pior. Ele afeta todos os traços do homem exterior, sua fisionomia, sua linguagem, a máscara do cortesão com suas mentiras, caras e bocas da dissimulação. Tudo para fazer você jogar do meu lado. A falsidade era uma forma enganosa, e até hoje, e hipócrita, e que as pessoas tentavam esconder seus verdadeiros sentimentos, suas verdadeiras emoções, intenções por trás de uma aparência enganosa. Apresentam uma imagem de si mesmas que não correspondia à sua verdadeira natureza. Tipo, você ser um camponês, só que você não quer demonstrar que era um camponês, o que eu acho difícil para um camponês no período, né? Mas em questão da realeza, de demonstrar que é um bom rei, quando na verdade você é um tirano. Para o próximo autor, aí o currículo do nosso querido François, escritor e moralista francês. Ele vai falar sobre uma máscara natural.
aqui, conforme o autor diz, que a educação é como se formasse uma questão individual, um individualismo. Você não chega tão perto de mim, que eu não chego tão perto de você. Devemos manter uma distância, uma questão de relações interpessoais, um espaço, uma questão ética da distância. Essa máscara não está fazendo mal a ninguém, eu não estou dissimulando nada a ninguém. É só uma questão de se autopreservar, sabe? De ser mais reservado, de guardar as coisas ali pra si, pra que não interfira na vida do outro, também não interfira na sua vida. Então, esse autor aqui, olha, em relação à máscara, eu acho que a máscara que eu mais uso é a questão de reservada. Sou reservada. O próximo autor, também francês, escritor, dramaturgo francês. E ele vai falar um pouquinho sobre a civilidade e cidadania. Entraves salutares. Entraves salutares. Ele fala a questão da civilidade e cidadania. Aborda a ideia de entraves salutares, uma expressão que se refere-se à restrição, os limites impostos pela conduta da sociedade que te impõe as regras que você deve seguir. Essa palavra, né, entraves salutares, são necessários para promover harmonia, bem-estar em sociedade, porque afinal de contas você não pode sair por aí furtando todas as casas que aparecem pela frente. Você tem que seguir a regra ali pra gente viver num bem-estar social. Trazendo a convivência pacífica, a respeito mútuo, né? Todo mundo vivendo de maneira pacífica numa sociedade, cooperando um com os outros. Agora, juntando um pouquinho de todos esses autores, a gente consegue entender que existem diversos tipos de máscaras e cada autor tem uma visão sobre determinado tipo de máscaras. E é fato que a gente consegue ver essas máscaras até os dias atuais. Essa é a nossa fonte bibliográfica para você que se interessou sobre o tema e gostaria de se aprofundar a história do rosto, como eu disse lá no começo. E muito obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui. Eu espero que não tenha ficado maçante. Todos os envolvidos para esse trabalho, Júlia Araújo, Guilherme, Gabriele, Roseli, Gabriel e eu, Solange. Muito obrigada por essa videoaula e até a próxima!